Nós estamos vivenciando a Semana da Arte Espírita e quem vai contar uma história para nós hoje é a Sayonara. Bom dia. Nós pensamos para o momento de hoje trazer uma pequena história cujo nome é Tempo. Um autor desconhecido, certo dia, disse que a alegria, a vaidade, a tristeza, a sabedoria, o amor habitavam numa pequena ilha. Mas certa vez chegou até essa ilha a notícia de que ela seria inundada. O amor, mais que depressa, se preocupou com todos os seus amigos e dizia: fujam, fujam todos, a ilha será inundada. Nesse momento, os sentimentos logo foram pegando seus barquinhos e fugiram da ilha para um lugar bem longe, um morro alto, muito alto. Mas o amor, o amor, ele não teve pressa. Mas quando viu que a ilha estava cada vez mais cheia e ele poderia se afogar, correu a pedir ajuda. Passou a riqueza com seu barquinho e o amor chamou: riqueza, riqueza, leve-me com você. E aquela respondeu: amor, olha, o meu barco está cheio de prata e ouro, não tem lugar para você. E foi embora. Passou a vaidade, com seu barco, remando cada vez mais depressa. E o amor, então, chamou: vaidade, leve-me com você. E aquela respondeu: sinto muito, mas você irá sujar o meu barco. E se foi. E o amor ficou. Não demora, passou outro barquinho, e era tristeza. E ela suplicou: tristeza, tristeza, por favor, leve-me contigo. E a tristeza respondeu: sinto muito, amor, mas eu já estou tão triste, que eu prefiro ir sozinha. E se foi. Não demora, passou a alegria. E a alegria remava, e remava, que mal escutou o chamado do amor. E lá ficou o amor. Mas não demora, veio um barquinho, e nele o senhor idoso, que remava, olhou para o amor e disse: sobe, amor, que eu te levo. E o amor foi. Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz, lá de dentro uma felicidade, que até esqueceu de perguntar o nome desse senhor. E quando chegaram um morro mais alto, onde se encontravam todos os sentimentos a salvo, o amor procurou a sabedoria e disse: sabedoria, eu estava tão feliz, mas esqueci de perguntar o nome daquele senhor. Quem era o senhor que me amparou? E a sabedoria respondeu: o tempo. O tempo? Mas por que o tempo ia me trazer até aqui? E assim a sabedoria respondeu: ora, o tempo. O tempo é aquele que ajuda e compreende o grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem um lugar especial. E o amor pensou: é mesmo? Sim. É o tempo. É o tempo que acalma aqueles corações aflitos, apaixonantes, ensinando que tudo tem a sua hora e o seu tempo. É o tempo que nos ensina, através da reflexão, da paciência, da tolerância, do bom senso, a esperar. É aquele que cicatriza as dores mais profundas do ser, com aquele algodãozinho, com aquele anestesiante para cicatrizar as suas chagas. E o amor continuou ouvindo: sabe, amor, é o tempo
é o tempo. É o tempo que deixa marcas nas nossas faces. É o tempo que espalha neve nos cabelos e é o tempo que compreende lentamente os nossos passos, que vão parando devagarinho, devagarinho, cada passo, cada tempo, cada passo, cada tempo. É o tempo. É o tempo verdadeiro mestre que espera sem pressa cada um de nós, ao seu tempo, a dispor-se, a sentir, a crescer, a amar. E é o tempo que nos demonstra, no decorrer dos anos, que o amor verdadeiro, é aquele que supera a idade, a doença e a dificuldade. Meus amigos, e agora, que tudo de bom fique para mim e para vocês que ouviram essa história. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos ouvir a mensagem do nosso irmão André Graff. Ele vai nos falar sobre a família e os idosos. Que Jesus abençoe o nosso propósito de entendermos a mensagem da manhã de hoje. Olá, bom dia a todos. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão da família e o relacionamento com os idosos. Um fato que tem se tornado cada vez mais frequente dentro das nossas famílias, em função do crescimento do número de idosos que temos hoje em dia. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a questão da própria família, para nós entendermos por que nós estamos nesse núcleo familiar que viemos nessa reencarnação, quais são os nossos propósitos, especialmente qual é o nosso objetivo dentro desse núcleo familiar, qual é o nosso papel que temos que exercer ali. E aí depois fazemos então uma ligação em relação aos idosos. Jesus já disse, está em São João, capítulo 3, versículo 3, que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Na realidade, na interpretação espírita, ele quis dizer que a reencarnação, o nascer de novo, nesse caso, significa nascer novamente, habitar um novo corpo, participar de uma nova existência, participar de uma nova vivência, para que nós possamos evoluir, pois somos espíritos em processo evolutivo. E para evoluir é necessário reencarnar. A reencarnação nos dá a chance. Uma reencarnação somente não seria suficiente para nós fazermos todos os progressos que nós precisamos fazer na evolução espiritual. Nós precisamos de várias existências. O nosso progresso, ele é lento. Podemos acelerar um pouco, sim, mas ninguém consegue, em apenas uma existência, alcançar todos a evolução necessária que um espírito precisa, a se tornar um espírito da esfera crística, a se tornar um espírito evoluído. Precisamos sim passar pelas questões terrenas e especialmente nos relacionar com as pessoas que convivem conosco. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Essa é uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, no livro dos Estudos Espíritas. Porque a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados. Como a gente já vem evoluindo há muito tempo, isso ontem fomos piores do que hoje,
amanhã seremos melhores do que hoje, estamos sempre nesse processo evolutivo e essa evolução nunca para, com certeza, como nós cometemos erros ainda hoje, no passado acabamos cometendo um pouco mais. Então precisamos, muitas vezes, nos ajustar perante esses erros que nós cometemos. E esses erros, às vezes, cometemos com as pessoas que participaram do meio conosco, dessa reencarnação conosco. E algumas dessas pessoas podem estar participando do nosso núcleo familiar. Então, precisamos ter em mente que há necessidade desses ajustes perante todos nós, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, a reencarnação ela propicia essa oportunidade que nós temos de nos ajustar perante os erros do passado. E é necessário fazer esses relacionamentos. Ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Isolado, ninguém consegue evolução espiritual. Ficar lá em cima da montanha, isso não permite necessariamente a evolução, porque a gente precisa se relacionar. É se relacionando com os outros que a gente consegue enxergar um pouco mais de nós mesmos, que a gente consegue alcançar um pouco mais o nosso autoconhecimento, tão importante e tão necessário para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então a família é o mais importante agrupamento que nós temos na ação educadora do espírito. E é frequentemente formada, sim, por espíritos que já conviveram anteriormente. E essas relações podem ser relações simpáticas, muitas vezes esses espíritos que estão na nossa família são espíritos que já conviveram conosco, que já tiveram bons relacionamentos conosco, porém, às vezes, são espíritos que a gente teve algum entrevero, alguma questão ainda que fica a resolver. E aí são aqueles relacionamentos mais difíceis que a gente tem no núcleo familiar. É difícil quem não tenha algum outro familiar que o relacionamento é um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente precisa parar e olhar isso com carinho. Às vezes, a gente precisa exercitar realmente a paciência, porque a gente não sabe o que aconteceu nas vidas passadas, para que aquele relacionamento hoje seja um pouco conflituoso. Aí nós temos a questão da família espiritual e da família material. A família material é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. A família material é aquela família formada pelos espíritos que estão reencarnados no momento. E é um laboratório de experiências reparadoras. Experiências que a gente pode utilizar para justamente fazer a reparação do passado, na qual a felicidade e a dor se alternam. Quem não tem esses momentos de felicidade e os momentos de dor no meio da família? Os momentos de angústia, de desajustes, mas também os momentos felizes que nós participamos entre os nossos entes queridos. E a Joana nos coloca isso. Todos nós passamos por esses momentos de felicidade, mas também passamos pelo momento de dor. Porém, todos estamos programando a paz futura. E a família espiritual é a família formada por espíritos que então são simpáticos a nós. Existem esses laços de comunhão de ideias. São relacionamentos seculares, que muitas vezes a gente já vem reencarnando, ora alternando papéis. Temos a nossa grande família espiritual, por exemplo, que nesse momento alguns deles estão reencarnados entre nós, porém outros estão ainda no plano espiritual esperando o processo de reencarnação. E eles que estão no plano espiritual estão nos ajudando nesse momento na nossa jornada terrestre. Participam da nossa vida buscando a nossa ajuda, buscando ajudar a nós que estamos aqui. E esses laços são fortalecidos pela purificação. Quanto mais laços de amor nós temos entre esses entes, mais a gente vai fortalecendo esses laços. Então nós temos essas duas questões de família. A nossa família que nos ajuda
que está no plano espiritual, que tem os laços fortalecidos de amor, mas tem aquela nossa família material que é formada por alguns desses espíritos, porém outros que a gente precisa fazer o ajuste necessário. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Vamos pensar, como que seria esse resultado? Se não existisse mais família, não precisa mais existir família, agora cada um por si. O que isso iria acontecer na nossa sociedade se isso acabasse acontecendo? Como alguns apontam que parece que está acontecendo aí hoje em dia, mas na realidade é um processo de modificação da família e não de relaxamento dos laços de família. E o que os espíritos nos responderam? A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Bom, eles usaram um termo um pouco desconhecido de nós, né? O que significa recrudescer? Tornar-se mais intenso, agravar-se. Seria o reaparecimento de sintomas de uma doença depois de uma remissão temporária. Então, quando se fala em uma doença, recrudescer significa que ela está voltando. Então, seria a volta do egoísmo. Nós iríamos retroagir nesse caso. E não há como retroagir porque a gente está sempre no processo evolutivo. Então, na realidade, os laços de família vão se apertar cada vez mais, embora pareça que na nossa sociedade atual há um relaxamento. E em alguns casos em que esse laço há o relaxamento, a gente consegue perceber a influência disso na sociedade, porque a família é o núcleo principal de formação das pessoas. Quando esse laço se rompe, isso reflete também na sociedade. Em alguns casos, hoje em dia, a gente pode perceber isso. E aí o aumento da violência, o aumento dos problemas sociais, justamente em função de, em algumas situações, isso está acontecendo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, frequentemente, nós renascemos no meio em que já vivemos. Deixa eu ver se está... Frequentemente renascemos no meio em que já vivemos. Estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar-lhes o mal que possamos ter feito. Não que a gente tenha feito mal a todos os nossos familiares, né, como eu já comuniquei, mas eventualmente pode ter acontecido alguma situação em que a gente precisa reparar. E para isso há a bênção do esquecimento. A importância da gente não lembrar do que aconteceu na vida passada, porque lembrar disso poderia despertar outra vez o ódio que aconteceu no passado, que causou aquela mesma situação, e podia também causar humilhação ou um constrangimento perante aqueles que nós fizemos o mal. Então a bênção do esquecimento, ela existe no nosso plano hoje, em função da nossa incapacidade ainda de absorver emocionalmente essas questões. Nós não temos essa elevação espiritual para poder encarar o que aconteceu nas vidas passadas. Então, é uma bênção realmente, para que a gente possa buscar, através dos novos laços de família, reparar com mais facilidade aquelas questões que aconteceram nas vidas passadas, né? As questões negativas. Por isso que a gente esquece nesse momento. Acredito que a gente, quando evoluir um pouco mais, estivermos reencarnados em um planeta algo diferente, uma coisa mais evoluída, a gente vai se lembrar das questões de vida passada. Mas a gente já vai estar tão evoluído e já vai ter tantas condições de enfrentar essas situações, de buscar o perdão e tudo, que então a gente vai ser abençoado com essa lembrança. Mas, por enquanto, nós não temos condições de lembrar, porque isso iria nos fazer um mal danado, né? Ia perturbar, no caso, a reparação que nós precisamos fazer nessa vida. Vocês imaginem alguém que tem pai e filho, mãe e filho, por exemplo, né? Esse relacionamento de mãe e filho, de pai e filho, aquele amor que a gente tem com os nossos filhos, isso é uma forma de fazer com que
talvez os males que nós tenhamos no passado, o ódio seja substituído por aquele amor. Então a vida nos proporciona essa bênção, de que a gente possa reparar, porque quanto mais amor a gente tiver no nosso coração, mais paz nós vamos ter também, mais tranquilidade, mais equilíbrio nas nossas questões emocionais. Por isso, a vida sempre nos impulsiona para o amor. E Emmanuel nos coloca que, à frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e fazes o melhor que possas. Às vezes a gente se sente em dificuldade de enfrentar as situações que acontecem no nosso núcleo familiar, em outros também. Vem a raiva, vem o desgosto, vem os sentimentos negativos, mas a gente está aqui justamente para enfrentar essas situações, para buscar nos superar em relação a isso. É claro que ainda não somos espíritos evoluídos e nem dá para se exigir isso, essa postura da gente. Mas quanto mais a gente se esforçar nesse sentido, para perdoar, para compreender, para entender que aquela pessoa está naquele seu momento e que ela precisa passar talvez por mais um pouco, mais um tempo, para chegar no nível em que a gente gostaria que ela estivesse. Mas nesse momento não dá para exigir disso, dessa pessoa. Talvez a gente já esteja no momento melhor. Talvez nós é que precisamos utilizar daquela situação para nos melhorar. E cada um deve buscar a sua melhora interior, cooperando naturalmente com aqueles que a gente puder cooperar. Porém, o objetivo principal é cada um buscar a sua melhoria íntima. Mas normalmente a gente acaba querendo que o outro mude, né? Para que a gente se sinta mais confortável. Na realidade, é nós que precisamos mudar a nossa forma de enxergar a vida, os acontecimentos, para que a gente possa efetivamente se sentir melhor em relação a isso. E uma outra mensagem também importante do Evangelho segundo o Espiritismo é a questão da paciência. Ele nos diz: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E quanto é importante exercitarmos a paciência no nosso núcleo familiar. Essa convivência, muitas vezes, mais íntima, mais próxima com os nossos parentes, sejam eles dentro do mesmo lar ou os parentes que estão mais fora, né, da nossa convivência diária, às vezes é difícil, né, porque a gente convive diariamente com as pessoas e precisamos realmente exercitar a questão da paciência. Quanto mais impaciente nós formos, pior para as próprias relações. Só que, às vezes, há quem duvide: mas eu perdi a paciência. Não, perdeu é porque nunca teve, né? A gente já ouve essa questão. Mas, na realidade, quem é que tem toda e plena paciência? Nenhum de nós consegue ter isso, né? Toda e plena paciência do mundo. Às vezes, sim, há momentos em que a gente é testado e a gente acaba perdendo a paciência. Mas são momentos para a gente parar, revisar e na próxima vez ser um pouco melhor, né? Não perder tanto a paciência assim. É um laboratório de experiências reparadoras, como disse Joana de Ângeles. Nesse laboratório a gente vai testando e às vezes não dá certo, né? Aí tenta de novo e aí vai tentando melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos. E assim a gente vai também crescendo espiritualmente. Em relação, então, à questão dos idosos, que fazem parte da nossa família, eles também estão incluídos nessa mesma situação, né? Normalmente são pais, mães, avós, que nós temos dentro da nossa convivência. Alguns convivem em lares separados, outros convivem dentro do mesmo lar, mas há essa importância de nós darmos a atenção aos idosos que convivem conosco, que estão na nossa família. A iniciarmos
pelo que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo também, que nos diz: honrai vosso pai e vossa mãe, não consiste apenas em respeitá-los, é também os assistir na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, essa questão de honrar o pai e mãe tem a ver com o cuidado com aqueles que estão avançando já na idade, né? Estão cumprindo já uma etapa mais adiantada do que nós, dentro dessa evolução espiritual, dentro da nossa atual reencarnação. E nisso aí há muitas vezes a inversão de papéis. Existem duas formas até de inverter os papéis na família. Há a inversão de papéis durante as reencarnações, entre as reencarnações, melhor dizendo, e a forma durante as reencarnações. Entre as reencarnações é porque nós alternamos de papéis, de uma reencarnação para outra. Por exemplo, talvez meu pai pode ter sido o meu filho numa reencarnação passada, ou pode ter sido o meu irmão numa reencarnação passada, e hoje eu venho como filho dele. Então, há essa inversão de papéis entre uma reencarnação e outra. Há um caso que vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver uma reportagem de uma criança norte-americana que mostra bem claro essa situação. O avô era um policial aposentado e quando ele presenciou um assalto numa mercearia perto da casa dele, ele, como policial, buscou intervir no assalto, mas o assaltante foi mais rápido e deu um tiro nele. O tiro foi no coração e ele então veio a desencarnar nessa situação. A filha desse senhor, 3 ou 4 anos depois, teve um filho, engravidou e teve um neném. Este neném veio com um problema no coração, exatamente na mesma válvula aonde o avô havia levado o tiro. Bom, pode ser uma enorme coincidência, mas como se não bastasse essa situação, a criança, à medida que ela começou a crescer, com 3, 4 anos de idade, às vezes levava uma palmada da mãe e ela dizia para a mãe: quando eu era teu pai, eu não fazia isso contigo. Falava essa para a mãe. E tem mais, sabia do nome dos gatos do avô, que nunca ninguém tinha dito para ele. E entre outras coisas que ele falava da vida do avô. Depois de uma certa idade, depois dos 7 anos e tal, ele acaba esquecendo um pouco essas situações. Mas quando é criança, muitas vezes, a gente percebe essas questões nas crianças, falando de certas coisas que a gente... Peraí, mas como é que ele sabia disso, né? Como é que ele está falando essas questões? Então, esse é um caso documentado, estudado, inclusive pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que tem a universidade lá, e os professores, doutores, que estudam essa questão da reencarnação como um fato científico. Então, isso a gente pode perceber que há, efetivamente, essa inversão de papéis. Veja, a mesma pessoa foi neto dele mesmo, nesse caso aí. O que era pai, agora virou filho dela, né? Então, nós estamos... e há a inversão de papéis também na própria reencarnação. Porque quando nós somos pequenos, crianças, nossos pais cuidam da gente, trocam fralda, né? Dão conselhos, às vezes dão um puxão de orelha em certas coisas que a gente precisa, né? E daqui a pouco as coisas se invertem também, né? Quando os nossos pais começam a ficar um pouco mais velhos, a gente é que acaba dando um puxão de orelha, muitas vezes, né? E em alguns casos até, onde há essa necessidade, acaba trocando fraldas também. Veja, é uma forma de compensar até o próprio trabalho. É uma questão de gratidão que a gente tem com essas pessoas que cuidaram da gente quando era pequeno, quando a gente tinha fragilidade de criança, e agora, quando eles estão na fragilidade de uma idade mais avançada, é nossa obrigação também cuidarmos dessas pessoas. Faz parte do processo da vida, né? De estarmos sempre uns cuidando dos outros.
E a questão do envelhecimento faz parte de um processo natural da vida. O envelhecimento, ele acontece no nosso corpo físico, é uma questão biológica. Quando a gente reencarna, nós recebemos como que um combustível para irmos até determinada fase. Esse combustível pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tanto que alguns desencarnam antes, porque aquele papel que foi dado para eles, aquilo que eles precisavam fazer, já foi cumprido a sua missão. Porém, alguns recebem um combustível um pouco maior, para ir um pouco mais além. E parece que hoje em dia nós todos estamos recebendo um pouquinho mais de combustível, né? Porque está aumentando um pouquinho mais essa longevidade. Isso tudo para que a gente possa aproveitar a reencarnação. E até porque as condições de vida do nosso planeta, a de qualidade de vida, da evolução da medicina e tudo mais, está proporcionando também que a gente possa chegar um pouco mais longe. E aproveitar um pouco mais. Antes a gente precisava de 2, 3 reencarnações para poder evoluir um certo X. Hoje, em uma reencarnação, a gente pode evoluir o mesmo X, porque antigamente, chegar até os 30, 40 anos de idade, já era velho. Era difícil alguém que chegasse até uns 60. Hoje em dia, é bem diferente. Então, há um caso até que conta no passado, em que eles, de repente, são um pouco mais de idade aqui, talvez possam perceber isso, né? Mas tem um caso que foi colocado na imprensa, por exemplo, que tinha lá uma idosa de 49 anos morre atropelada na rua. Estava lá um caso no jornal, né? Uma idosa de 49 anos, né? Então, eu tenho 49 anos, não me considero ainda um idoso hoje em dia, mas naquela época já era um idoso. O jornal colocava isso, né? Hoje o jornal não ia colocar isso, né? Se fosse 59 também não ia colocar, né? Então, mudou as coisas. E aí a gente precisa também criar algumas adaptações em relação a isso. E como a gente estuda no Espiritismo, a questão da nossa vida, dessa nossa reencarnação, é apenas mais uma reencarnação perante todas. Quem já está chegando numa idade mais avançada, está sabendo que está acontecendo o momento do retorno para o verdadeiro lar. E é lá o nosso verdadeiro lar. Aqui a gente está passando só por uma fase, por um aprendizado. Essa questão é importante, porque a gente não pode ter medo do envelhecer, né? O medo de chegar numa terceira idade. Faz parte desse processo, e quantas vezes a gente já reencarnou e desencarnou nas vidas passadas. Muitas vezes, né? Já passamos por esse processo durante muitas vezes. E o Espiritismo nos dá essa claridade de enxergarmos que a vida continua após. E depois disso, quando nós vamos para o plano espiritual, fazemos as nossas revisões, replanejamos a nossa reencarnação, aí voltamos a habitar um corpo novinho em folha, né? De um bebê, e iniciamos todo o processo novamente. Algumas estatísticas, né? A nossa população idosa, que seria considerada e hoje é idoso acima de 60 anos, alguns já não se consideram idoso com 60, né? 61, 62, né? Eu não sou idoso, só a partir de 70, né? Deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, na comparação com os números de 2017. Vejam, não é muito longe, né? Deve dobrar o número de idosos que nós temos hoje em dia até o ano 2042. Em 2031, o número de idosos, que vai ser de 43,2 milhões de pessoas, vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Que a ideia é que seja de 42,3 milhões. Então, nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Isso tudo porque nos nossos hábitos de vida também, cada vez estamos tendo menos filhos, né? Antigamente as famílias tinham mais filhos, hoje tem menos filhos. Acontece a questão da longevidade, que está sendo cada vez maior, então, obviamente, o número de idosos vai dobrar, vai crescer muito mais daí para frente. E também uma curiosidade que eu achei aqui, que achei
interessante colocar é que o IBGE ainda calcula que a população brasileira deve continuar crescendo até 2047, chegar a 233 milhões. E a partir de então, o número de habitantes começa a cair lentamente, chegando a 228 milhões em 2060. É curioso, né? A gente pensa que só vai aumentar, mas pelas projeções do IBGE, não, né? Nós vamos começar a decair. E isso por quê? Porque vai acontecer menos nascimentos de pessoas, né? Em função justamente de que as famílias estão cada vez com menos, tendo menos crianças, menos filhos, né? Então a importância disso daí é de percebermos que a nossa população está mudando e de nos prepararmos para isso. Da própria família se preparar para isso, e aí ele diria também das questões das políticas públicas em relação a esse processo. Por exemplo, hoje a gente tem uma preocupação com creche para as crianças, porque os pais precisam trabalhar e tal, né? E o poder público acaba se preocupando e criando políticas públicas para isso. Porém, é necessário também criar as políticas públicas para os idosos, porque eles estão no meio do seio familiar e muitas vezes há necessidade também de ter esse apoio, esse auxílio do Estado, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos idosos. E a terceira idade deve representar a sabedoria, a riqueza das experiências e um período próprio para o repouso. E aí invocamos aqui a lei do trabalho, que é uma das leis morais do Espiritismo, né? Repouso, sim. A questão da aposentadoria, ela é importante. Darmos essa segurança para as pessoas que já trabalharam um bom tempo da sua vida, contribuíram para a sociedade, e agora, quando chega uma idade onde o corpo já não é tão bom assim, não consegue dar tanto quanto dava antes, né? A gente ter esse repouso, ter essa tranquilidade. Esse repouso não significa ficar parado, aí que é uma coisa importante, né? Aposentadoria, sim, a sociedade deve àqueles que estão já chegando numa idade que precisa disso. Ter uma segurança da aposentadoria, mas isso não significa necessariamente ficar parado. Vocês sabem o que significa a palavra aposentadoria? O termo aposentadoria significa quem se aposentou vai ficar em seus aposentos. Daí que veio o termo aposentadoria. Olha a questão da sociedade em relação a isso, né? Aposentou, tem que ficar dentro de casa em seus aposentos. Não é bem assim, né? Hoje a gente sabe da importância da gente ter a mente ativada e, invocando a lei do trabalho do Espiritismo, de a gente ter sempre uma atividade útil na sociedade. Sim, ter a segurança da aposentadoria, mas fazer uma atividade útil é extremamente importante para a pessoa que já chegou na terceira idade. A velhice do corpo. O corpo, às vezes, é um carro, como diz André Luiz, é o nosso carro físico, que a gente utiliza, que o espírito utiliza, né? E ele está aqui dirigindo esse carro físico nesse momento. Esse carro físico recebe um combustível, que vai até um determinado momento, né, e vai acabar o combustível, então é hora de retornar, de sair do carro, né, de deixarmos o corpo físico, e chega um momento em que a gente precisa também reparar esse carro, né, levar para uma oficina, né, que é o hospital, dar uma reparada aqui, uma reparada ali. Hoje a gente tem oficinas já cada vez melhores, né, porque a medicina está evoluindo bastante nesse ponto, então a gente tem condições de levar esse carro um pouco mais adiante. E Jesus nos disse, né, aliás, Kardec nos disse, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é o nosso processo, né? E Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Então nós precisamos sempre manter essa atividade útil e esse cuidado com os nossos idosos. E quem está chegando nessa idade, na terceira idade, está uma idade mais avançada um pouquinho, às vezes há os problemas com o corpo, que são inevitáveis, porém é importante aceitar com resignação essas limitações da etapa da vida. E essas são mensagens de Joana de Ângeles, né? Aceitar a velhice e vivenciar a experiência da velhice. É uma fase também que o espírito precisa experimentar. E como já disse antes, nós cada vez mais estamos experimentando
com mais tempo essa fase. E é uma fase também de aprendizado para o espírito. Não é só a fase da infância, né? Chegou na terceira idade, agora está lá esperando só. Não, não é isso. Há uma importância de se aprender ali, de evoluir espiritualmente também, que é uma fase muito propícia para determinados tipos de aprendizado. E para finalizarmos, colocamos aqui que o dia 1º de outubro, que está próximo aí, né, é o Dia Internacional do Idoso. Naturalmente que todos os dias, dia do idoso, dia das mães, dia dos pais, é todos os dias, né? Mas é importante termos um dia específico para lembrarmos dessa questão, que na nossa sociedade está cada vez mais evidente e tão necessária, né? Dia 15 de junho também, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que hoje na sociedade a gente acaba vendo também muitas dessas questões. Então, é necessário sim a gente respeitar o idoso, né? Buscar retribuir. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, e às vezes contra os pais, contra os avós, a gente tem, mas ele fez isso, mas fez aquilo. Perdão direto, né? E o respeito é extremamente importante para a nossa evolução espiritual, para a nossa boa convivência dentro do lar. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela paciência, pela presença, e renovo aí os meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, André, por essa belíssima exposição. Quando nós falamos com uma pessoa de mais idade, ela diz para nós: meu filho, eu já errei nesse ponto, eu vou te ajudar a você não errar. Porque ela já passou, já tem a sabedoria, já vivenciou. O problema é que nós somos surdos, né? Nós não ouvimos.